Se ela não for necessária, ninguém está nem aí para isso. Então o que é que nós temos? Hoje em dia, os nossos, os Estados, é Pilar que está gravando, não é? É você que está, ok. Muito bem. É porque, então, hoje em dia, essa harmonização só existe na parte em que seja necessária para fazer funcionar a Europa Unida. Ora bem, e que parte é essa? Bom, como eu vos disse, em 1973 foi atingido o estágio da União Aduaneira, ou seja, os 6 ou 9 Estados da altura constituíram-se como uma união aduaneira, ou seja, deixou de haver tributos aduaneiros nas trocas comerciais entre si, houve um desarmamento pautal, as fronteiras aduaneiras deixaram de existir, embora as fronteiras políticas continuassem a existir. Mas como a União almejava alcançar a liberdade de circulação de pessoas, a liberdade de circulação de empresas, a liberdade de circulação de capitais, a liberdade de circulação económica, então isto significa que, e as 4 liberdades fundamentais, isto significa que era preciso ir mais longe. Ora bem, o imposto sobre o valor agregado, ou acrescentado, veio permitir que as trocas no seio da União se fizessem, as trocas comerciais, as prestações de serviços, as compras e vendas de bens, se fizessem sem que houvessem situações de dupla, de tripla tributação, sem que houvesse aquilo que, do ponto de vista da tributação das transações, sem que se gerassem efeitos cumulativos que iriam desincentivar o funcionamento desse mercado. Bom, então foi preciso procurar um modelo de imposto que conseguisse esta proeza de, por um lado, repartir os recursos que ele gera por todos os Estados-membros e, por outro lado, fazer com que nas trocas entre Estados-membros não houvessem 2, 3, 4 tributações, mas apenas uma. Ok? Então, para isso, o imposto sobre o valor agregado veio a ser um modelo idealmente escolhido, porque ele tem características que permitem esse funcionamento em espaços agregados. Ele é, por assim dizer, um modelo de imposto muito evoluído que permite alguma coisa que os antigos impostos de transações não permitiam, qualquer que fosse o nome que lhes fosse dado. Eles geravam efeitos cumulativos portanto, quanto maior fosse o circuito económico, maior era a dose do imposto embutida no preço, e isso desincentivava naturalmente e distorcia os circuitos económicos, além de que os Estados não querem perder receita, a sua receita tributária, a sua receita pública, porque eles vivem dela. Então, o imposto sobre o valor acrescentado foi primeiramente ensaiado em França, ele tem base, foi desenvolvido desde os primórdios por um técnico da administração tributária francesa, o Sr. Maurice Lauré, e ele funciona hoje através do denominado método subtrativo indireto, que permite que haja um desagravamento fiscal do bem à medida que o bem vai sendo transacionado no circuito económico, ou seja, ele não distorce o circuito económico. E tem uma outra vantagem que interessa muito ao espaço europeu, é que ele vive bem, ele convive dentro, é um imposto que, por causa do seu método, da sua metodologia de funcionamento, ele convive bem com a circunstância de as trocas funcionarem entre Estados políticos diferentes. Ora bom, agora, em 1993, portanto, em 73 foi atingida a fase da União Aduaneira, em 93 foi atingida a fase do grande mercado interno comunitário. Não sei na altura se com 12, 14 países ou 15 Estados-membros, não sei bem, já não recordo, mas eram muitos Estados. Ora bem, o IVA é um modelo de tributação das transações extremamente evoluído, não é um modelo novo, mas é um modelo que tem sido aperfeiçoado e é hoje um sistema, é um imposto, um modelo de tributação do consumo geral sobre o consumo que é adotado em cerca de 200 jurisdições, 200 Estados, mais de 200 Estados no mundo. Não se trata do mesmo modelo, mas trata-se da mesma base modular, sendo que depois ele permite certos ajustes para ajustar aquela base, aquele modelo geral, aquele modelo padrão,
depois às especificidades de cada país. E é por isso também que se fala muito na possibilidade de o Brasil, na sua reforma tributária, da qual está falando há mais, sei lá, há 2 décadas, não é? Também poder vir a adotar no futuro um modelo de tributação geral sobre o consumo, do tipo IVA sobre o consumo, ainda que lhe possa chamar uma coisa diferente ou algo assim. Agora, porquê é que este imposto é melhor que os outros modelos? E porquê é que a União Europeia o usa, o utiliza? E porquê é que ele consegue obter esta neutralidade nas trocas? Bom, é porque, reparem, quando um Estado envia mercadorias para outro Estado, isto é, quando uma empresa de um Estado envia mercadorias para outro Estado, levanta-se aqui a questão de saber quem tributa. Se é à chegada, se é na saída. Não é? Normalmente, quando não estamos perante espaços integrados, a tributação faz à entrada. Porquê? Porque todos os países, todas as jurisdições querem fomentar as exportações e, portanto, como querem fomentar, incrementar a exportação, normalmente a saída de um bem do seu território não é tributada. Por outro lado, o que acontece é que na importação todas as jurisdições se querem proteger da concorrência estrangeira. Qual é a consequência disto? Normalmente, as importações de bens e serviços são tributadas. Qual é o fundamento? É que o que se pretende é barrar, é travar, é diminuir, é baixar o volume dessas importações para garantir que a produção nacional é protegida. E os senhores sabem, embora eu não vos esteja a ver, o que não é nada simpático, imaginem que eu estava aqui a falar para vocês sem a câmara ligada, ficávamos aqui todos a falar às escuras, mas imaginem que os senhores, se eu disser isto, vão entender perfeitamente. Um carro, um automóvel produzido no Brasil é comparativamente mais barato do que um veículo similar importado. Porquê? Exatamente por isto. Os Estados querem incentivar a produção nacional, montadoras nacionais, e querem desincentivar a importação de produtos acabados, porque esses não agregam valor dentro do seu espaço político. Ora bem, então eu disse-vos que, no caso do imposto sobre o valor acrescentado, ele é um imposto evoluído porque ele permite aos sujeitos passivos, permite aos operadores económicos libertarem-se de todo o imposto que suportam quando compram bens e serviços. Ou seja, é um imposto que se destina a tributar o consumo. Mas qual consumo? O consumo final. Portanto, é um imposto que se destina a ser pago por nós, como consumidores finais. Quando alguém compra uma peça de roupa, uma refeição, um objeto de uso pessoal, paga IVA. E este IVA é o imposto que constitui, afinal, a receita do Estado. Mas para que eu consiga adquirir um determinado bem, muitas vezes esse bem percorre todo um circuito económico. Vamos supor que ele é produzido numa fábrica em Manaus, não é? E depois tem que ser enviado para São Paulo ou para Minas Gerais ou enfim, para a cidade de Belo Horizonte, onde penso que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir estão agora localizadas. Ora bem, então, o que se passa é que quando o produtor em Manaus compra as matérias-primas, ele tem que pagar imposto sobre o valor acrescentado. O que sucede é que ele não é o consumidor final. Aquela matéria-prima que ele vai comprar destina-se a ser incorporada num processo de fabrico. E são muitas matérias-primas. Imagina, é um corante, é plástico, é alguma coisa. E com aquilo ele vai fazer, por exemplo, alguidares, baldes de plástico. Mas ele compra bolinhas de plástico, às toneladas, não é? A granel, aquece as bolinhas, transforma as bolinhas em plástico derretido, acrescenta um corante e faz baldes de plástico, faz alguidares de plástico, faz um bem qualquer, não importa o quê. Bom, quando ele adquire as suas matérias-primas, quando ele adquire energia, quando adquire água, quando adquire bens de equipamento, quando adquire matérias-primas para o seu processo de fabrico, ele suporta ou paga imposto sobre o valor acrescentado. Mas o que acontece é que ele, assim como compra, também vende. Ora bem, então, ao vender,
o sistema comum de imposto sobre valor acrescentado também obriga a que ele, nas vendas que faça dos produtos que fabrica, um alguidar, um balde, um bem qualquer de plástico, um recipiente em plástico, uma caixa de plástico, ele vai liquidar, vai fazer acrescer o IVA para imagina, o grossista. Ele é o produtor, agora ele transmite para o grossista. Bom, mas ele vai vender a caixa, vai vender e vai liquidar imposto para a frente. Mas o que é que acontece ao imposto que ele suportou para trás? Ele vai poder recuperá-lo. Vamos supor que ele tem, nas vendas que realiza, quando fabrica as suas caixinhas, os seus baldes, os seus alguidares, ele liquida 1000 euros de IVA, ou 1000 reais de IVA, não interessa o valor, é só para perceberem. Bom, ele para a frente exigiu ao grossista que o grossista lhe pagasse 1000 euros de IVA em cima de um preço de, sei lá, 10.000 euros dos bens, ok? Do valor dos bens. Mas ele tem 500 euros de IVA para recuperar, ou 400, ou 600. Qual é o imposto que ele vai entregar ao Estado? Vai entregar apenas a diferença. Ele tem 1000 euros a entregar ao Estado, mas tem, imaginem, 400 euros a receber do Estado, porque ele suportou quando pagou. E aquele imposto não é para ser pago por ele. Então, em vez de entregar 1000 euros ao Estado, entrega apenas 600, recupera aqueles 400. Bom, agora o grossista pagou 1000, não é? Mas quando vender aqueles bens ao retalhista, vai liquidar, imaginem, 1500 euros de IVA, não é? Porque ele vai acrescentar valor ao bem. Agora, o que é que acontece? Professor, só diferencia para a gente o grossista e o retalhista, porque no Brasil acho que seria o varejista e o atacadista. E atacadista, é isso, atacadista e varejista, ok. Espero que todos entendam, como eu não vejo as vossas caras, não consigo perceber as vossas reações. Mas pronto, ok, eu tenho um atacadista que agora vai vender ao varejista, ao retalhista, não é? Aquele que vende uma peça de cada vez. Bom, agora ele também vai liquidar IVA para a frente. Vai liquidar, imaginem, 1500 euros de IVA para a frente, nas vendas que faz, aos varejistas que lhe compram, não é? Agora, mas ele pagou 1000 atrás. Quanto é que ele vai entregar ao Estado? 1500 menos 1000, vai entregar 500. O que é que está acontecendo aqui? Todo o imposto que está no circuito económico deixa de estar, desaparece, é desonerado, é liberto, é libertado, porque o sujeito económico não fica com o peso do imposto, ele não suporta esse imposto. Bom, agora, o varejista vai vender ao consumidor. O consumidor somos nós. E ele vai vender todas as suas caixinhas, todos os outros baldes ou alguidares, vai vender e vai liquidar 2000 euros de IVA. Como ele pagou, já não me lembro quanto era, 1500, vai entregar ao Estado 500. E a receita final do Estado são esses 500 euros, ou 1000 euros, ou o valor que for. Ora bem, então, quando isto é assim dentro de um mercado, de um só mercado, isto também pode funcionar do mesmo jeito num mercado alargado, em que estão várias jurisdições. Ok? Bom, agora, quais são os princípios em matéria de tributação? Como é que se reparte o poder de tributar em 27 Estados-membros? Bom, nas transmissões business to business, entre negócios, entre operadores comerciais, entre empresas, produtor, grossista ou atacadista e retalhista ou varejista, no varejo, não é? Estas transmissões entre dois sujeitos de dois Estados-membros, segundo o princípio que está agora em vigor, são tributadas no estado da chegada do bem. Portanto, se Portugal exportar caixas de plástico para a Alemanha, o sujeito passivo, o operador, aquele que envia essas caixas, trata-se aqui de uma transmissão intracomunitária, quem remete essas caixas não liquida IVA na nota fiscal que emite. Na fatura que é emitida, na nota fiscal, não vai IVA, mas vai uma indicação. Este IVA tem que ser apurado na Alemanha e entregue ao Estado alemão. O operador alemão, o tal varejista, ou grossista, ou atacadista alemão, que recebe as caixas que eu envio, vai, nas vendas que fizer, liquidar IVA alemão. Ok? Portanto, a receita, neste caso, é uma receita do Estado alemão. Mas o contrário também é verdade. Quando uma empresa alemã vende a uma empresa portuguesa, ela também não liquida IVA lá, o IVA tem que ser liquidado e entregue ao Estado português aqui. E assim funciona o mercado. Parece simples, mas isto tem depois algumas complexidades adicionais, mas o meu tempo já está se esgotando. Mas, por outro lado, portanto, é o princípio da tributação no destino. Nas prestações de serviços funciona a regra inversa, o princípio da tributação na origem, sendo que poderão haver algumas exceções a este princípio geral. Agora, o princípio geral do imposto
é o de que quem deve suportar o encargo de imposto é o consumidor final. Não é a empresa, não é o atacadista, não é o produtor, não é o grossista, não é o retalhista, não é o varejista. Não, é o consumidor final. Portanto, todo o imposto que é sucessivamente liquidado no circuito económico, ele é todo recuperado. Apenas não é recuperado o imposto que é pago pelo consumidor, porque isto é um imposto sobre o consumo. Agora, dou 3 notas para introduzir um bocadinho aqui a temática do tema do professor Ricardo Soares. Não é um sistema simples, mas claramente é um sistema que poderia ser adaptado à realidade brasileira, que são também 27 Estados, dentro de um Estado federal que é o grande Brasil. Por outro lado, a União Europeia não atingiu ainda o estágio final do modelo. Nós ainda estamos vivenciando um modelo transitório. Por outro lado, o modelo não é um modelo simples. Não é um modelo simples por várias razões. Algumas delas o professor Ricardo Soares falará. Que tem que ver com o facto de as alíquotas não estarem harmonizadas na União Europeia, as taxas do imposto não estão harmonizadas, pelo facto de haverem algumas diferenças no modelo que cada Estado-membro implementa, pequenas diferenças, mas que são sensíveis, e pelo facto de os Estados-membros não interpretarem as mesmas regras, a mesma diretiva IVA, não é interpretada do mesmo jeito em todos os Estados. Há diferenças de interpretação que são sensíveis entre Estados-membros, e que, enfim, mas o modelo tem que viver com isso, e isso não é um problema de maior. Agora, como vocês sabem, um sistema tributário é tanto melhor quanto produzir muita receita pública, quanto mais universal ele for, isto é, quanto maior for o número de contribuintes que é abrangido, porque assim se garante que a receita é repartida, o encargo tributário é repartido por um número maior possível de contribuintes, todos pagam para ser mais justo, e por outro lado, um sistema fiscal também deve ser simples e um imposto também deve ser simples, porque se ele for simples, isto faz com que se torne mais fácil de gerir e se torne menos propenso à fraude. Ora bem, são estes aspectos da simplicidade do modelo europeu, da eficiência e da economia do próprio modelo que nós agora vamos falar a seguir. Essa será a fala do professor Ricardo Soares e ela resulta de um estudo que ele realizou e nós realizámos até certo ponto, eu com ele, mas ele depois finalizou, e que tem que ver exatamente com estas questões de eficiência, simplicidade e economicidade do imposto. O contribuinte está sempre muito preocupado com a forma como a receita tributária é repartida, o encargo tributário. Eu pago se os outros também pagarem, não é? Se os outros não pagarem, se os outros sonegarem, eu também quero sonegar, também estou legitimado a isso. Mas o contribuinte não se preocupa muito com a questão de saber quanto custa a gestão desse imposto. E normalmente, e esta é uma pergunta, porque as administrações tributárias, não é, as autoridades tributárias dos nossos 2 países e de todos os Estados do mundo, também têm custos com a administração tributária, com os impostos, com os funcionários, com os servidores, com a alteração da lei tributária, com formulários, com sistemas informáticos. E isso custa muitos bilhões de euros ou muitos e muitos milhões de reais. Por isso, todos ganhamos com impostos mais simples. É disso que o professor Ricardo Soares vos vai falar, e ele vai falar-vos de um estudo sobre isso, e é natural que surjam algumas dúvidas e alguns questionamentos de vossa parte. Portanto, estejam atentos, quer quanto a esta minha parte, se tomaram notas, e se tem algumas perguntas, falaremos no fim, quer quanto à fala que ele agora vai desenvolver, está bem? Então, até já, agora vamos deixar o professor Ricardo Soares falar devagar para poderem entender. Ok, a gente está recebendo algumas perguntas no WhatsApp, eu estou gerindo elas aqui e daqui a pouco a gente repassa. Professor, a palavra está com você. Muito obrigado. Agradeço ao Sr. Professor Catarino por ter passado a palavra a mim, agradeço à professora Pilar também, e quero começar por voltar ao início. A questão de que ciência política e fiscalidade não tem uma simbiose. Até tem. Eu estava a dizer que eram 2 áreas completamente diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? O poder tributar é um poder político, mas ele não é ilimitado e arbitrário. Ele está definido, está balizado e, como tal, tem um conjunto de princípios. E é aí que eu vou começar tudo. É com estes princípios que fundamentam aquilo que é o sistema tributário, independentemente daquilo que é o imposto. Que, neste caso, é um imposto sobre o consumo, ou tributação sobre o consumo. Em primeiro lugar, o que é um bom sistema fiscal? Tudo começa por aqui.
é a base, é o chapéu de toda a temática, de todo o meu estudo, inicialmente com o professor João Catarino, depois mais tarde quando eu acabei. E o que é preciso falar aqui? Que todo o bom sistema fiscal tem que pelo menos ter em consideração 2 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, ele deve respeitar aquilo que são os objetivos da política económica. E quais é que são esses objetivos? Em primeiro, o crescimento económico. O segundo, aquilo que é o bem-estar social de toda a população. E por último, e não menos importante, o desenvolvimento socioeconómico. Este é o primeiro grande ponto que todo o bom, entre aspas, o bom sistema fiscal deve respeitar. Em segundo, ou seja, e dentro da política económica, também podemos falar de tipo de instrumentos. Além destes três elementos, depois aquele que mais interessa será o último, que é qual? Em primeiro lugar, a própria questão da política monetária, a moeda. A segunda, a política cambial, a questão dos câmbios. E, por fim, aquilo que realmente nos interessa, que é a política tributária / fiscal. Quem é que define isto? Em primeiro lugar, são os atores políticos. Mais uma vez, a questão da ciência política, a política na sua aplicação do imposto. E isto está sempre sujeito a algo, e esse algo são princípios, que não são atuais, já vêm sendo definidos ao longo das décadas, sobretudo dos herdeiros da fisiocracia, como o Adam Smith, que é herdeiro de Quesnay, um dos maiores fisiocratas franceses, que definiu logo à partida 4 grandes princípios para se ter um sistema fiscal ótimo, que já sabemos atualmente que não há um ótimo, o máximo que pode haver é um segundo ótimo, como diria nas palavras do professor Vítor Faveiro, mas ele definiu logo 4 grandes princípios, que é o da economia, e este está relacionado com a arrecadação de imposto ao menor custo possível. O segundo grande princípio de Adam Smith é a justiça, isto significa que é garantir uma maior igualdade do imposto quando ele é aplicado ao cidadão, ou seja, todos os cidadãos são aplicados o imposto é aplicado da mesma forma. A certeza, e aqui é a tal questão de que o poder tributário não é arbitrário, logo há que eliminar o livre-arbítrio quando se aplica o imposto, ou no lançamento do imposto, e a comodidade, que não era nada mais, nada menos que a simplificação da obrigação fiscal, quando ela é aplicada sobre o cidadão. Claro que estes princípios não são princípios obrigatórios, ou são meramente orientadores de qualquer sistema fiscal ao nível da administração fiscal, mas não deixam de ser um conjunto de princípios onde começa tudo. Claro que há mais, para além destes 4 princípios, ao longo dos tempos foram-se desenvolvendo outros, tais como a eficiência, também irei falar dele mais à frente, e aqui falamos para ver de 2 perspectivas, e aí sim engloba o meu estudo, a questão do emprego dos recursos, por um lado, por outro, a própria eficiência na arrecadação do imposto, e aí sim entra o meu estudo. A justa contribuição, e quando falamos da justa contribuição, estamos a falar da distribuição da carga fiscal. Ela deve ser distribuída de forma equitativa por todo o cidadão, com base em 2 grandes princípios, que é o princípio da capacidade contributiva, por um lado, e por outro o princípio do benefício. Atualmente, ou melhor, a doutrina atualmente já refere, já não é tanto sobre o princípio da contribuidade, ou seja, o princípio contributivo, mas sim, peço desculpa, estava difícil de sair, mas sim através de outros 2 grandes princípios, que é o da neutralidade e da justiça. Ou seja, o imposto deve ser neutro e justo ao mesmo tempo. Para além disto, ainda temos o da neutralidade, ou seja, minimizar as distorções da aplicação do imposto no que toca aos agentes. O da transparência, portanto, as regras fiscais devem ser, sobretudo, claras e estáveis, ou seja, elas não devem alterar ao longo do tempo, devem ser o mais estáveis possível, e para além disso, eu enquanto cidadão, ou vocês enquanto cidadão, devem compreender as regras. Que, pelo menos nós cá em Portugal, ou nós cá na União Europeia, é difícil encontrar alguém que saiba o código do IVA de cor e salteado. Eu pelo menos não sei e tenho que trabalhar com ele todos os dias. Porquê? Porque ele é complexo, ele é grande, ele tem vários conjuntos de regras. E leva ao quê? Leva ao desconhecimento, leva à sua complexidade. E depois temos a questão da responsabilidade, que é a tal questão política em que o sistema fiscal também deve ser capaz de responsabilizar os políticos relativamente à aplicação dos impostos. Isto por um lado.
Por outro lado, também a doutrina, já não fiscal, mas mais a económica, no autor, ou neste professor, que é Stiglitz, ele também refere que um bom sistema fiscal deve estar fundamentado em 3 grandes princípios. Quais é que eles são? O da simplicidade, que eu vou falar a seguir, o da eficiência, que eu também hei de abordar mais o mesmo a seguir, e, sobretudo, na sua neutralidade de aplicação. E aqui começa tudo. Então, se um ótimo sistema fiscal deve estar baseado nestes princípios, então como é que eles devem ser aplicados ao consumo? No que toca à simplicidade, e eu aqui vou sempre falar na ótica do poder público, ou seja, do Estado, no que toca à gestão do imposto, porque nós, quando olhamos para o imposto, vemos sempre de uma única perspectiva, que é a perspectiva de quem tem que o pagar, que é dos agentes, do consumidor, e esquecemos do outro lado, que é a questão do Estado, do poder político, poder de tributação, a aplicação do próprio imposto e quem o recebe. Porque ele traz problemas para os dois lados, tanto para os agentes económicos, como para o próprio Estado, que é a entidade que tem que o arrecadar para suprimir as suas próprias necessidades de financiamento. Então, o que é que se trata esta questão da simplicidade na gestão do imposto? Aqui temos que ver 2 partes, ou 2 perspectivas, ou 2 pontos. Em primeiro lugar, a própria questão da viabilidade da gestão do imposto. E aqui estamos a falar da parte administrativa, quem tem que gerir todos os dias a aplicação e a arrecadação do imposto, que é a questão do Estado, ou seja, do fisco, dos agentes. E, por outro lado, temos a própria questão da adequação da aplicação do imposto àquilo que é as necessidades administrativas. Não é fácil gerir o imposto. Eu lembro-me, quando era aluno, lá para trás, para 2007, com o meu professor da altura de Finanças Públicas referia para caracterizar aquilo que era o IVA, a gestão do IVA e a gestão do imposto de selo. Que ao nível nacional em Portugal bastavam 5 pessoas para gerir o imposto de selo e um batalhão de pessoas para gerir o IVA. Eu nunca mais me esqueci disto, porque é a realidade. Isto deriva do quê? Da falta de simplicidade do imposto. Ele é complexo, tem muitas regras. Para quem conhece o imposto em Portugal, provavelmente dizemos que ele tem 3 taxas. Eu diria que ele não tem 3 taxas. Tem 3 taxas no continente. Tem mais 3 taxas na Ilha da Madeira, tem mais 3 taxas na região autónoma dos Açores, ainda tem mais uma taxa, que é a taxa parking, que foi negociada na altura do seu professor, quando esteve no governo, por causa da questão do vinho, e ainda temos as chamadas taxas zero ou isenções do artigo 9º. Portanto, na realidade, não temos 3. Sim, sim. Ricardo, para o Brasil, taxas são alíquotas. Só para os nossos. São duas coisas. São alíquotas. Então, quando o professor Soares falar em taxas, são alíquotas, tá bom? Vocês adaptam como nós também adaptamos. E a outra coisa é o continente e os Açores, a Madeira. Isso é um conceito para gente inexistente, o continente e o resto, que é Portugal se divide, né, no centro português, mas tem a Ilha da Madeira e a Ilha dos Açores. Eu não entendo bem, mas eu acho que são espaços parcialmente independentes. Eu acho que tem uma autonomia regional em relação ao continente. Exatamente. Já tem poderes próprios, apesar de fazerem parte de um todo. E aí tem um problema parecido com o do Brasil, que é uma questão de comparativamente ser menos desenvolvido e, portanto, alíquotas diferentes de IVA. Eu acho, o professor Soares vai explicar melhor se é isso ou se não é. Pronto, eu vou-me reformular. Eu agora vou deixar de dizer taxas e passo a dizer alíquotas. Sim, Ricardo, deixa-me só dizer. São 9 ilhas nos Açores e elas são fundamentais porque fazem com que Portugal tenha uma zona económica exclusiva brutal, que encosta praticamente à zona económica exclusiva norte-americana. Portanto, o meio do Atlântico Norte tem uma zona brutal de milhões de quilómetros quadrados que são jurisdição portuguesa, fazem muita falta a nós. São 9 ilhas, imaginem, são 9 ilhas de gente que foi povoada, foram achadas, foram descobertas no século XV, e tem as ilhas da Madeira e do Porto Santo, que estão quase em África, o que significa que temos ali outra zona de mar territorial e de zona económica exclusiva também muito importante, e que vai encostar às Ilhas Canárias dos espanhóis e também depois à zona económica exclusiva de Marrocos e daquela zona ali.
Portanto, para nós são ilhas muito importantes e são regiões autónomas, mas não são territórios autónomos no sentido que têm autonomia, não. São território continental com alguma medida de autonomia administrativa e política, mas fazem parte do todo nacional. Desculpem só a explicação, mas acho que era útil. Sim, obrigada, professor. Então pronto, assim vou continuando, feita a explicação do que são as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Este alerta de taxas para alíquotas, e vou passar agora às alíquotas, já não digo taxas, assim será do entendimento de toda a gente. E agora continuando com esta questão da simplicidade. O que é simplicidade? A simplicidade, de acordo com aquilo que é a doutrina, é contribuir para a redução do custo administrativo, ou seja, a gestão do imposto. Porquê? Porque consideramos, no nosso estudo, que um imposto que seja simples contribui, sobretudo, para a melhor decisão do contribuinte no que toca às suas escolhas económicas. Não vamos esquecer que o contribuinte é um eleitor. Portanto, ele elege de acordo com aquilo que são as suas escolhas, que no nosso entendimento, ou daquilo que nós consideramos ser o mais adequado, devem ser escolhas mais informadas possível. Para elas serem mais informadas, então o imposto deve ser o mais simples possível, deve conhecer as suas regras. Só assim é que é uma escolha informada. Até lá não é uma escolha informada, é uma escolha por vontade, por questões económicas. Então o que é um custo administrativo no que toca à tributação sobre o consumo, no que toca à sua gestão? Diz respeito à gestão do imposto. Gerir o imposto diz a sua arrecadação, a sua utilização, a sua distribuição, por um lado. Por outro lado, diz respeito aos encargos de cumprimento dos agentes económicos. Porque nós temos o Estado, enquanto agente que arrecada, distribui o imposto e aplica o próprio imposto, e por outro lado temos quem tem que o contabilizar e tem que o entregar ao Estado. São as empresas, são os sujeitos jurídicos no Brasil, coletivos em Portugal. Quais é que são estas obrigações que levam à complexidade da gestão do imposto? Tem a ver com preenchimento e entrega de declarações fiscais, sobretudo, principalmente num sistema em que temos 12 taxas diferentes. O processamento de faturas, porque aqui envolve o enquadramento da prestação ou da transmissão de bens à alíquota. A existência ou não de uma contabilidade organizada, em Portugal e no resto, pelo menos, da Europa, e pelos vistos também no Brasil. Por isso é que existe a profissão de contabilista ou de contábil para apurar e entregar o imposto, sob a sua própria responsabilidade profissional. E o próprio cumprimento das obrigações no que toca à validação e à assinatura das obrigações fiscais pelo profissional. Isto é, os custos administrativos do lado do sujeito jurídico, que também leva à sua complexidade. E aqui vou falar um pouco também do nosso estudo, que é o sistema de IVA, ele não é um sistema único, de 3 taxas, e que só se aplica 3 ou mais taxas. Não tem que ser taxas diferenciadas ou taxas múltiplas. Ele também pode ser de taxa única. E sendo de taxa única, só seria aplicada... Taxa única não, lá estou eu. Alíquotas. De alíquota única ou de alíquota diversificada, ou diversa ou de variada. Sendo ele de alíquota única, a simplicidade é óbvia. Porque independentemente do tipo de transmissão de bens ou do tipo de prestação de serviços que seja realizado, como ele é de apenas uma alíquota, ele seria sempre aplicado à mesma. Não haveria a complexidade do enquadramento da operação, saber se ele está correto ou menos correto ou se ele é errado. Logo, seria uniforme na sua aplicação, tal qual como é o imposto de selo, e apenas já não seria preciso um conjunto vasto de pessoas, bastaria apenas 5 pessoas para gerir este imposto. Por outro lado, um outro fator que leva ao aumento da complexidade da aplicação deste imposto, sobretudo num sistema como o sistema português e como os outros 25 países da União, fora a Dinamarca, que é o único que aplica o modelo da alíquota única, leva ao quê? Que a complexidade aumente cada vez que hajam alterações à lei fiscal. E isto é algo que não é estanque. O próprio IVA tem sempre alterações. Basta olhar para o código, não é o mesmo de 86. Já tem algumas alterações, como tudo, que a sociedade também se evolve, o contexto está sempre em alteração. Isto leva ao quê? Há algo que o professor disse há pouco, que é a questão das disposições transitórias no próprio sistema. Ele não é um sistema que está acabado, ele está incompleto. Pelo menos por enquanto, no que toca à questão do destino, principalmente no destino, ainda estamos com a regra de que se aplica a alíquota quando os bens chegam ao destino,
ainda estamos por negociar e por chegar a um entendimento ao nível dos 27, do que toca ao princípio não de destino, mas ao princípio de origem. E aqui tem que ir buscar aquilo que o Sr. Professor disse há pouco, que não há nenhum Estado que queira abdicar do seu poder tributar no seu território. Logo, quando a Alemanha envia bens para Portugal, ela prefere, como é claro, tributar lá, não seja tributado cá, e quando Portugal prefere que seja tributado cá e não seja tributado lá, e o inverso também é verdade. Isto leva ao quê? A uma certa instabilidade no próprio sistema. E aquilo que se pretende, que foi aquilo que eu referi há pouco, no que toca, ou pelo menos aquilo que diz a doutrina, é uma estabilidade ao nível da lei fiscal. Não se pretende desta instabilidade. Porquê? Porque quando isto existe, tem um conjunto de consequências que todos os Estados, inclusive o Brasil também pretendem que não aconteça, tais como a própria evasão e fraude fiscal. Porque quando o sistema é instável e ele está sempre em constante alteração, os próprios agentes, neste caso os agentes económicos, também se aproveitam dele para ter comportamentos menos lícitos no que toca à aplicação do imposto. Às vezes não é só enquadrar mal a transação, é também tentar fugir o máximo que puderem à própria aplicação do imposto. E isto é algo que é transversal a qualquer país, sendo que tenha o imposto sobre valor acrescentado ou que tenha outro imposto semelhante ou parecido, tem sempre esta consequência. E eu aqui até posso referir um estudo que foi feito aqui em Portugal, junto dos contabilistas certificados, no que toca a esta questão da simplicidade da aplicação do imposto, o que é que eles achavam do modelo atual que é aplicado em Portugal. E o que é que eles dizem relativamente a esta questão da simplicidade? Quais é que foram as conclusões? Dizem que o sistema fiscal, a sua compreensão, mesmo no que toca à aplicação do IVA, ele é tanto melhor quanto maior for a simplificação do imposto, ou seja, a aplicação do imposto no mercado. O que é que isto quer dizer? Que a simplicidade é um fator essencial na relação entre aquilo que é a administração fiscal e o próprio contribuinte. Porquê? Porque se ele for mais simples, se ele for mais fácil de aplicar e se o contribuinte o entender melhor, então a aceitação da aplicação dele é maior. E aquilo leva ao quê? À tal questão do contrato social, que todos nós passámos por isso, ou que nos ensinaram quando tivemos direito fiscal, que é nós consentimos ser autotributados, neste caso será através da Assembleia, sobre os nossos representantes, então aceitaremos esse contrato social se nós melhor compreendermos então a aplicação do próprio sistema, do próprio imposto. O que é que isto quer dizer? Porém, ou todavia, apesar e eu vou referir há pouco a tal questão da alíquota única e de alíquotas diferenciadas, mesmo que seja aplicado um modelo de alíquota única, não quer dizer que a complexidade desapareça. Não vai desaparecer. Mas que vai melhorar o nível de simplicidade, vai. Isso aí é irrefutável. A maioria dos autores reconhecem essa vantagem do modelo. Agora, nunca será totalmente simples. Ele terá sempre algum grau de complexidade. Tanto naquilo que é o cumprimento das obrigações, tanto na outra parte que é o custo da própria gestão e arrecadação do imposto. Isto no que diz respeito à simplicidade. Depois aqui passo, então agora, para o segundo elemento, para o segundo pilar do sistema fiscal ótimo, que não existe. O máximo poderá sempre haver, e volto a repetir, é o segundo ótimo. Ou seja, para ter um fator não tenho outro. Para ter uma característica não tenho outra. É a questão da eficiência. No nosso estudo, nós consideramos que a eficiência na gestão do imposto diz respeito a 3 situações particulares. Quais elas? O esforço, o empenho e a capacidade da própria administração fiscal de arrecadar imposto. Isto por um lado. Por outro lado, diz respeito aos recursos administrativos. O que é que quando se fala de recursos administrativos, estamos a falar do quê? Daquilo que é a alocação dos meios, que são meios públicos, para arrecadar o próprio imposto. E aqui falamos do quê? Da eficiência tributária, já não é da eficiência económica. Em contraposição ao quê? Aquilo que é a eficácia da alocação dos recursos. Então o que é que podemos falar aqui?
aquilo que é a eficiência da gestão, ela está intimamente ligada ou associada àquilo que é a capacidade do Estado para arrecadar imposto. E esta capacidade, e aqui devo ressalvar, ela não se relaciona com o quê? Ou melhor, ela não é sinónimo de quê? Ela não é sinónimo de máxima arrecadação. Isto é, lá porque o Estado ou a administração fiscal seja capaz de cobrar receita e aumentar essa cobrança, não significa que esse aumento de cobrança seja igual à máxima arrecadação possível do imposto. Eu não sei se já estou a passar muito tempo, mas pergunto um bocadinho, pronto, eu vou tentar alargar um bocado. Ou seja, ser um pouco mais rápido. O que é que isto significa? Para que todo o sistema fiscal seja eficiente, ele deve reduzir aquilo que é a interferência do Estado na decisão dos agentes económicos, de forma aqui a promover a eficiência da correção das externalidades negativas, ou seja, a ausência de neutralidade do Estado no mercado afeta consideravelmente a eficiência do imposto na sua aplicação e na sua própria gestão. O que é que isto leva? Leva ao último princípio de todos, que é o da neutralidade. Porque, na nossa perspectiva, este princípio da eficiência nunca pode ser visto sozinho. Deve ser sempre visto ele enquanto princípio que está relacionado com aquilo que o Estado afeta as decisões, mais o da neutralidade, que diz respeito, ou seja, que diz respeito às questões da distorção dos poderes públicos sobre o mercado. Então, o que é que isto leva? Que só existe eficiência, ela só é, ou seja, o modelo só é eficiente quando o Estado consegue que o imposto seja totalmente neutro nas decisões dos agentes. Só aí é que o sistema fiscal é eficiente, só aí é que o IVA é eficiente. Caso contrário, ele não seria eficiente. Teria sempre um grau de desperdício na arrecadação. Então, o que é a neutralidade? A neutralidade diz respeito à tentativa do poder público de minimizar o efeito da lei fiscal nas decisões dos agentes económicos. E quando falamos aqui de agentes económicos, falamos também das perspectivas nos sujeitos jurídicos, das empresas, os produtores, e nos cidadãos, porque eles, para além de serem cidadãos, também são consumidores. Também consomem, também vão ao mercado, compram bens, compram serviços. Então, o que é que isto leva? Na nossa opinião, no nosso estudo, só há um aumento da receita fiscal se o Estado, então, não interferir nas escolhas dos decisores. E como é que ele não interfere nas escolhas dos decisores? Quando há uma atenuação dos efeitos da tributação sobre aquilo que são as decisões e as escolhas dos sujeitos. Só aí que há um aumento da receita fiscal. E eu aqui vou, para terminar a tal questão, já está da questão da justiça fiscal, que é o tal elemento que eu falei há pouco, que a doutrina atualmente junta para o sistema fiscal ótimo, e aqui leva a um problema. É que para um sistema fiscal ser justo, então ele não pode ser eficiente. Porquê? Porque para ele ser justo, então eu vou ter que diferenciar os sujeitos. E para diferenciar os sujeitos, então eu tenho que tornar o sistema mais complexo. Se tornar o sistema mais complexo, então ele vai deixar de ser neutro. Porque ele passa a ter diferenciações entre os sujeitos. Se eu passo a ter diferenciações entre os sujeitos, ele deixa de ser neutro. Então o que é que isto leva? Leva a uma teoria que eu acho extremamente interessante e vou passá-la aos alunos que estão aqui, que é o tal segundo ótimo. Então não há um sistema fiscal ótimo. Há uns princípios ótimos e depois há os segundo ótimos. E para nós chegarmos aos segundo ótimos, vamos ter que fazer escolhas. Nós enquanto decisores, nós enquanto políticos, nós enquanto administração. O que isto significa? Para eu ter um sistema fiscal justo, então vou ter que abdicar de outros princípios. Ou abdico da neutralidade, ou abdico da eficiência, ou abdico da simplicidade. Para ter um sistema fiscal neutro, então não posso ter um sistema fiscal justo. Porque eu vou aplicá-lo de forma uniforme a todos, então aí abdiquei da justiça. E assim sucessivamente. E com isto eu termino a minha exposição, que já vi que já vai à meia hora. Não vou continuar mais. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos. Estou aberto então às vossas questões. Muito obrigado. Professor Soares,
muito envolvente, né? A maneira apaixonada como você está falando do assunto. Já virou tese? Como é que está aí? Qual o momento do processo que a gente está? Já foi publicado? Já foi defendido? Como que tá tudo fechado já. Está tudo fechado, maravilhoso. Bom, primeira coisa, pediram, se é possível, a disponibilização do link da tese. Tem alguns professores que assistiram e pediram, o professor Daniel Giotti, não sei se o professor João Ricardo Catarino conhece ele vem bastante a Portugal, está escrevendo um livro sobre Portugal, inclusive, então... Eu não vejo aqui, por acaso, eu conheço de nome. Ele caiu. Caiu, tá bom. Me mandou aqui no WhatsApp o pedido, porque o trabalho dele, a tese dele é sobre simplicidade, praticidade, então tá joia, muito bem. As coisas conversam. As pessoas que são externas ao evento, elas não conseguem mandar no chat. Eu já tentei resolver essa questão aqui, a gente tem alguns convidados externos que não são da sala, da mesma turma, elas não conseguem responder. Então, se alguém quiser fazer perguntas e é externo, tem que abrir pelo menos o microfone. Então, eu vou dar um minutinho, ver se alguém quer abrir o microfone, senão eu vou passar para as perguntas que eu recebi por escrito, antes de eu fazer as minhas. Eu tenho muitas, então, e já é tarde, né? Sei que já é bastante tarde, eu não posso agarrar os dois, né, na balada jurídica balada jurídica tributária muito mais tarde. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta, quer abrir o microfone, se não puder mandar por escrito? Não? Eles ficaram meio... Foram muitas emoções, muito intensas. Então, pega nas escritas, Pilar. Vou pegar nas escritas. Espera aí, que alguns vieram por aqui. Então, vamos lá. Espera aí, um minutinho. Primeiro, olá, professores. Obrigada pela palestra. Se a Europa conseguiu harmonizar 27 países com línguas diferentes, qual é a opinião dos professores sobre as dificuldades de implementação do modelo IVA no Brasil? É uma boa pergunta. Bom, temos que pensar no seguinte: os princípios teóricos que atendem ao modelo são aplicáveis a qualquer jurisdição, por mais complexa que ela seja. E, portanto, se olharmos para os princípios teóricos do modelo, eu diria, ele é um modelo aplicável ao Brasil. Agora, o que acontece é que o imposto carece de ser adaptado ao espaço regional onde ele estará a ser aplicado. E, portanto, o que há aqui que fazer é uma avaliação muito, muito rigorosa e muito objetiva das especificidades do Brasil enquanto Estado Federal. Quer dizer, o imposto não pode ser simplesmente importado. Vamos aplicar no Brasil o modelo europeu. Não, o IVA é um modelo europeu porque começou sendo aplicado na Europa e depois foi exportado. Como eu vos disse, foi o Sr. Maurice Lauré que o desenvolveu, um francês, aliás, um servidor da administração fazendária francesa, nos anos 40, 30, 40, defendeu, mas não é, por assim dizer, o pai do IVA, porque ele, na verdade, veio... há estudos mais antigos sobre isso. O professor Ricardo Soares tem isso tudo levantado. Agora, a questão é, ele tem que ser adaptado à realidade brasileira, que são 27 jurisdições, que têm as suas complexidades, há princípios tributários na Constituição Brasileira de 88 que têm que ser atendidos, há questões de ordem social que têm que ser atendidas, há questões de controle nas fronteiras que têm que ser atendidas, há questões que têm que ver com a harmonização dos sistemas informáticos para que eles possam cruzar informação entre os Estados, se o imposto for adotado, e há toda uma adaptação à realidade brasileira. Portanto, mas é um imposto que convive bem com essa adaptação, ele não tem problemas com isso. Por isso, o que eu diria é,
embora exista no Brasil quem defenda a implementação do imposto e exista quem não defenda a sua implementação, que se deveria evoluir ou aplicar um modelo diferenciado a partir do vosso ICMS ou dos impostos sobre o consumo que têm, a verdade é que talvez valesse a pena fazer um estudo sério, despolitizado, sobre a técnica do imposto versus características intrínsecas dos Estados federados e da União, para verificar se essas características são de forma a poderem ser compatibilizadas, e ainda um estudo sobre o impacto na distribuição da receita. Porquê? Porque há Estados mais ricos e há Estados mais pobres, no Brasil, como acontece na União Europeia. E a consequência disso é que, por existirem Estados com desníveis de desenvolvimento, nós poderemos ter um deslocamento da receita que hoje está num Estado para outros Estados que são mais ricos, porque exportam mais, porque vendem mais, do que Estados que são mais pobres vendem menos. Não é o caso de Minas, que é um Estado bastante desenvolvido, mas há outros Estados mais pequenos que poderiam perder receita neste mundo das trocas. Por exemplo, o Estado de Vitória. Vitória não é Vitória, Vitória é a capital. Como é que ele se chama? Aí por baixo. Santo, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Estava faltando aqui o Espírito Santo de orelha para me lembrar. Ora, é isso mesmo. Então, feita esta adaptação e investindo massivamente na harmonização dos próprios sistemas para informáticos e troca de informação, eu creio que será possível. Mas o Brasil tem uma vantagem, é que ele não está vinculado a adotar o IVA nem qualquer outro modelo. E aqui na União Europeia, qualquer Estado que queira ser Estado-membro da União Europeia tem que adotar o imposto sobre o valor acrescentado. Não há hipótese. É obrigatório. Por isso, o Estado tem que fazer todo o esforço de harmonização, tem que ceder, tem que negociar, tem que se ajustar. E esse pressing, essa força, essa obrigatoriedade é uma coisa que não existe no Brasil e, portanto, os senhores têm mais tempo para ponderar, para pensar, para verificarem se as vossas especificidades devem ou não ser ultrapassadas. Mas se não houver uma força de fora, acaba por ser difícil enfim, implementar um imposto com esta envergadura. Estamos falando da tributação geral sobre o consumo num espaço de 220 ou 230 consumidores. Milhões, não é, de consumidores, como é o caso do Brasil. Professor, acho que temos aqui um corajoso que abriu a câmera para nós. Esses alunos sabem como é que a gente é carente de ver a cara dele. Então, vou agradecer por ter aberto a câmera para nós. Zé Ribeiro, pode fazer a pergunta que você desejar. Tudo bom, professora? Só iniciando, eu já fui aluno seu na pós-graduação de EAD da PUC Minas, Direito Tributário também, e a dúvida é a seguinte: se no modelo europeu, na União Europeia, óbvio, esse recolhimento onde estados sofreram algum impacto, se houve alguma compensação em relação à alíquota, ou de estados limítrofes, de alguma forma, para poder equalizar esse tipo de impacto. Porque, vamos supor, se a gente implementa o IVA no Brasil, o que eu acho que daqui a pouco deve acontecer, se a gente pega São Paulo e o Espírito Santo, por exemplo, a diferença é gritante. E implementando o IVA, com certeza, o impacto vai ser ainda maior. O Espírito Santo provavelmente iria perder muito. E se há no modelo europeu algum tipo de compensação, algum tipo de contrapartida em relação a isso. Me fiz entender? Perfeitamente. Perfeitamente, José Ribeiro. Muito obrigado. Na verdade, passa-se até uma circunstância muito interessante, que é a seguinte. Normalmente, os modelos de tributação do consumo que não sejam o IVA são modelos mais antigos, modelos conceptuais em termos de imposto, o que significa que a sua capacidade arrecadatória é menor.
Então, quando um Estado adere à União Europeia, acaba que ele ganha receita. Ou seja, há um acréscimo de receita pelo facto de implementar o imposto sobre o valor acrescentado. Porquê? Porque ele tem uma base tributária mais ampla e porque ele funciona de uma forma mais evoluída e com investimento informático, alarga o número dos contribuintes, alarga as hipóteses de controlo, com nota fiscal eletrónica, como vocês têm. Então é fácil, é mais fácil para o Estado controlar os factos tributários, os factos económicos, e, por consequência, a história de todas as adesões é o Estado que adere e se torna um Estado-membro vê a sua receita do imposto sobre transações aumentar. Então, no início, essa questão não se coloca, porque não há uma perda. Agora, quando você já está no jogo, e se você altera muito as regras do jogo, aí já se levanta a questão da perda da receita, porque a receita tende a fluir aos Estados que prestam mais serviços e que vendem mais bens. Portanto, ela tenderia naturalmente a fluir para São Paulo e não tanto para Sergipe ou para o Espírito Santo ou para outro Estado assim, não é? Menos, não estou dizendo, mas um Estado menos desenvolvido em abstrato. Portanto, essa questão no arranque não se coloca. Agora, quando se fizerem ou quando se fazem reformas de fundo no modelo, eu disse há pouco, nós ainda não estamos funcionando segundo, eu e o professor Ricardo Soares também, segundo um modelo final. Repara, a Europa tem o IVA há 60 anos e não está no modelo final. Ou seja, veja só como é complexo chegar ao modelo final. Está vendo? Agora, quem adere, todo mundo ganha receita. E isso, por assim dizer, atenua as questões de será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Vai ganhar receita certamente, e qualquer Estado quer isso. Isto torna fácil implementar. Mudar de fundo já é difícil. Só para complementar, na fala do senhor me surgiu uma outra dúvida. Se esse ganho de receita, ele daria também pela simplificação da tributação e aí, em consequência, diminuiria-se a sonegação. Sim, claro. Claro, é um efeito diminuidor da sonegação, porque está historicamente provado que quando se adota uma reforma tributária e se implementam modelos novos de tributo, o contribuinte não está habituado ao tributo, não está suficientemente habituado para poder engendrar esquemas de sonegação ou fraude. Então, o primeiro comportamento nos primeiros anos é de cumprimento. Com o tempo, é que o contribuinte se acostuma e começa a ver onde estão as falhas. E aí a fraude começa aumentando. Então, essa é mais uma razão pela qual a receita aumenta. Agora, uma coisa é certa, o Brasil ou qualquer outro Estado do mundo também tem muito a aprender com a fraude ao IVA na União Europeia. Também há fraude, não é um modelo antifraude. E, portanto, pode antecipar-se numa possível reforma tributária, pode naturalmente antecipar-se e dizer, ok, as fragilidades do modelo europeu são estas, estas e estas, e eu ainda tenho mais esta e esta, então vou atacar estas fragilidades para garantir que o imposto, quando for implementado, seja um imposto muito robusto. Queria só fazer uma consideração a partir das considerações do José Ribeiro e do professor João Ricardo, que é o seguinte, eu acho que os países aderiram ao IVA na União Europeia para entrarem na União Europeia e conseguirem ficar por lá. Nós não podemos virar para o Estado Federado Brasileiro e falar tchau, você vai deixar de ser Estado Federado Brasileiro se você não aderir aqui a essas normativas que nós resolvemos que são justas, neutras, simples e maravilhosas. Por quê? Existe um jogo de poder muito forte. O professor Catarino falou uma daquelas frases que pode ficar eternizada, quem governa quer mandar no seu sistema tributário. Então, tem um conflito de poder dentro do sistema de tributação sobre o consumo no Brasil, que não é contrabalançado por um poder central com a pressão que a União Europeia conseguiu exercer sobre os outros países. Então, eu acho que essa é uma questão relevante, porque que a gente não consegue implementar uma reforma tributária. E, de certa maneira, essa questão da repartição das receitas e da arrecadação numa eventual reforma, ela
como todo mundo já está dentro, né? Então, está todo mundo dentro, não tem ninguém querendo entrar, né? Nem ninguém querendo sair. Ela torna o diálogo muito mais intenso entre a discussão de um regime tributário mais simples, mais objetivo, e a questão das desigualdades sociais, né, que são tão intensas no Brasil, embora também tenhamos desigualdades sociais na Europa, mas o pobre da Europa é diferente do pobre do Brasil. A gente não pode comparar os dois tipos de pobreza. Mas professor, pode falar. Depois eu queria dar a chance do Rafael também, Rafael Henrique, fazer a pergunta dele, mas professor, pode fechar, por favor. Não, muito bem, acho que a Pilar tem toda a razão. Ou seja, no caso, depois que um Estado-membro adere, ele não adere, os Estados aderem à União Europeia porque acham que têm alguma coisa para ganhar com isso, não é? Porque se você vai só para perder, você não entra, não é? Não entra num jogo só para perder. Todo mundo acha que vai ganhar. E, na verdade, todo mundo ganha. A verdade é que também todo mundo perde alguma coisa, não é? Os alemães, que são financiadores líquidos, ou seja, pagam mais do que recebem da União, também estão lucrando com a coisa, não é? Ou seja, aquilo que eles não conseguiram pela via militar, que foi invadir a Europa toda e ficar mandando em tudo, acabam mandando do ponto de vista económico, não é? Ou seja, eles têm, em vez de terem um mercado de 80 milhões de alemães, têm um mercado de 600 milhões de consumidores. Todo mundo comprando carros na Alemanha e máquinas de lavar roupa e outras coisas na Alemanha, e equipamento e tecnologia alemã. Portanto, eles não ganham pela via da contribuição, daquilo que recebem, daquilo que retiram da União, mas ganham pela via económica. Então, todo mundo ganha alguma coisa e todo mundo fica integrado. Agora, isso é verdade, o Brasil tem esta liberdade que faz com que os Estados que compõem a Federação sempre estejam achando que não vão ganhar o suficiente com um novo modelo de imposto. Isto coloca uma competição interna brutal. Aqui, a questão não é tanto ao nível da competição do imposto, quando você entra, você quer ganho económico, a questão tributária vem a seguir. Você só entra se levantar o IVA e agora, estando cá dentro, já não tem como recuar. Portanto, você tem que se harmonizar, você tem que se ajustar, você tem que respeitar até as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia. E o Tribunal é muito defensor das regras europeias e obriga os Estados-membros a alterarem a sua interpretação das normas tributárias em matéria de IVA para que a interpretação e o modo de aplicação seja comum. Ora, o Brasil é mais livre nessa matéria, e isso é uma vantagem, porque é um Estado soberano, que não está integrado num espaço quase político como o nosso, mas depois também torna mais difícil o diálogo, porque não há alguém acima que possa, de facto, mandar. A gente agradece novamente sua pergunta, super pertinente, um sotaque carioca, se o professor Catarina e o professor Soares não perceberam, estou correta? Eu sou de Nova Friburgo. No Rio, tá bem. Região serrana. E o Rafael, vou passar para o Rafael para escutar o sotaque mineiro. Vocês vão treinando. Obrigado. Boa noite, professor Pilar. Boa noite, professor João Catarino, professor Ricardo Soares. Primeiramente, parabenizar e agradecer pelo imenso aprendizado. E eu sou o Rafael, sou estudante de Direito da PUC, tenho o prazer de ser estudante aluno da professora Pilar. O professor Pilar até adiantou um pouco o que eu estava pensando, que era justamente sobre essa relação de poder. Um dos aspectos que sempre, ou muitas vezes, é abordado quando se fala de uma simplificação de tributos, como o IVA ou como o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que já foi proposto aqui no Brasil, um ponto que é tocado é a respeito das relações de poder. Envolve poder quando há uma simplificação de diversos tributos, se acaba mexendo com o poder, esse poder de tributar. Por vezes a gente pega, pelo menos na proposta, um tributo que é municipal, um tributo estadual e um da União e unifica. Então é poder de muitos setores. E então minha pergunta seria justamente nesse sentido, de
saber se há algum modo ou alguma proposta para se lidar com essa perda de poder e com esse ego, por assim dizer, que fica mexido, e quem sabe algo que tenha ocorrido aí na Europa e que possa servir como um caminho para nós, caso optemos também por adotarmos o IVA. Uhum. Eu não tenho uma receita para isso, Rafael. Obrigado pelo seu questionamento. Cada caso é um caso e, de facto, a vossa realidade é complexa, porque é um país muito grande, tem muitos estados, tem uma união também muito desenvolvida, a própria estrutura fazendária, o poder é complexo no Brasil, e eu não tenho uma solução para isso, realmente. Talvez criando um mecanismo de compensação ou um mecanismo de garantia para garantir que nenhum Estado, vamos imaginar que o imposto sobre o valor acrescentado seria implementado no Brasil, garantir por um período de 10 anos que nenhum Estado perderia receita, ou que pelo menos nos 10 anos seguintes nenhum Estado ficaria com menos receita do que aquela receita que hoje tem com o ICMS e com os impostos sobre o consumo. Isso seria fixado, uma espécie de um patamar garantístico à base do qual. E também fixar um segundo patamar, que é se a receita total for além de, então essa compensação aos Estados é aquela que está fixada, acrescida de mais 5%, 10%, alguma coisa. Porque vocês têm outra questão, que é a receita do imposto sobre o valor acrescentado é a receita dos Estados da União Europeia. Cada Estado fica com a sua parte da receita. Mas há uma parte dessa receita, há uma componente que é a receita da União Europeia, que é transferida para a União, para que ela funcione. Ora bem, então, esta componente que seria transferida para a vossa União, não é? O nível federal, era daí que poderiam sair, mas enfim, eu não quero inventar nada, e muito menos dar lições ao Brasil, que tem excelentes tributaristas, e dos quais eu sou amigo de muitos, e portanto não estou aqui dando lições, nada. É só uma sugestão humilde. Talvez a componente da receita que é atribuída à União, que seria uma fatia gorda, não é? Uma parte substancial, segundo critérios de repartição, ela própria ter garantias que para cada um dos Estados, sobretudo os mais débeis, os mais fracos economicamente, e garantias repartidoras de cima para baixo, para garantir que ninguém ficasse prejudicado, porque esse é o grande receio. Além da perda do poder tributário, a perda também a perda da receita tributária, que é alguma coisa que assusta qualquer Estado soberano e qualquer Estado dentro de uma federação, como é óbvio. Ninguém quer perder receita, porque a demanda social é enorme. Não sei se o professor Ricardo Soares quer acrescentar alguma coisa, mas teriam que se introduzir aqui 2 ou 3 mecanismos de compensação, de garantia, para que todo mundo entrasse no jogo sabendo, na pior das hipóteses, eu vou ficar igual, mas não vou perder, não é? Não sei se me é permitido, já Sim. Agora, esta questão do poder, da questão da tributação, isto, independentemente da natureza do imposto, seja um imposto sobre o consumo ou um imposto sobre renda, há um problema que os Estados não conseguem ultrapassar. E nós também temos cá isso na Europa. Não é só no Brasil, que é a questão do status quo do próprio imposto. É difícil de mexer no status quo do imposto. Uma vez ele aplicado, dificilmente ele volta atrás. Qual é o problema, por exemplo, que existe na Europa em relação a um modelo de alíquota única ou de alíquota diversas, ou mais do que uma? É aquela premissa que não há nenhum Estado dentro dos 27 que esteja disponível para alterar o sistema ou para fazer uma reforma do próprio sistema, se tiver a noção, ou nem diria se tiver noção, se tiver indícios que vai perder receita. É motivo suficiente para manter o status quo do imposto. E no Brasil deve ser a mesma situação. Penso eu não conheço a realidade do Brasil, portanto, penso que também seja nessa ótica. É preciso demonstrar realmente a quem decide que tem que tomar essa decisão, que quando mudar de um sistema para outro sistema que nunca aplicou, que pelo menos vai ter a garantia que vai manter a receita que tinha antes. E o que reforça aquilo que o professor disse há pouco,
foi: não há nenhum Estado que esteja disponível a alterar o sistema se for para perder. Se for para perder, mais vale estar quieto, manter-se o que se tem e manter-se o nível de receita que vai arrecadando atualmente. Só nessa situação é que, penso eu, é que algum Estado esteja disponível para alterar. E aí leva àquela situação que o professor referiu há pouco na Europa. Porquê é que os Estados aderem ao sistema do IVA? Porque sabem que quando entram na União Europeia têm a ganhar. Porque se soubessem que se assentassem na União Europeia e que ao mudar-se a meio tinham a perder, nenhum queria vir para a União Europeia. A União Europeia não existia, era uma miragem, era apenas um sonho. Mas pronto, eu também, como não conheço a realidade do Brasil, penso que tenha a ver com isso. Agora, será? Obrigado. Professor Catarina, nós vamos ter que corrigir isso aí, né? Quando acabar essa pandemia, trazer aqui o professor Soares para comer o torresmo e ser carregado pelo professor Marciano para sambar. Eu já vou passar a palavra ao JN, vai ser, acho que a última pergunta, porque em Portugal já está muito tarde, a gente já está abusando aí da boa vontade. Eu só queria fazer uma consideração a respeito das considerações deles, né? Que é o seguinte: tem proposta de reforma tributária que considera um período de transição justamente com sistemas de compensação, justamente por considerar essa questão de poder, essa questão de ganhos e de perdas. Só que isso gera discussões até da maneira... A gente brasileiro, a gente está muito doído, acho que muitas coisas, que várias delas não têm a ver com tributário, e aí gera-se discussões de como eu vou calcular a receita que hoje é apurada, porque não é objetivo calcular quanto que se arrecada de tributo hoje, para eu fazer esses mecanismos de compensação. Então, mas algumas reformas já consideram isso. As reformas têm outros lados que a gente tem discutido, até dava outro evento, a questão da alíquota única, porque no Brasil se discute muito isso, porque a nossa tributação sobre o serviço não vai junto da nossa tributação sobre a circulação de mercadorias. Então, os alíquotas hoje são muito menores. A alíquota de transmissão de bens vai por volta dos 18% para cima, vamos dizer assim, e de serviço no máximo é 5%. Então, você padronizar as alíquotas, de repente, seria gerar um aumento tributário muito grande, com efeitos inflacionários num país já vivendo um processo inflacionário no meio de uma pandemia. Então, as variáveis envolvidas ficam um pouquinho mais complexas. E eu, depois, uma coisa que eu fiquei refletindo é como que a Europa deve estar enfrentando o problema do marketplace. Porque se foi muito bom chamar todo mundo para vir para dentro do sistema quando não existia, né, as operações com marketplace, o marketplace faz uma volta aí com esse IVA, quem vai tributar. Eu sei que no meio do ano alguma coisa vai começar a ser aplicada a respeito disso, mas não responde a minha, não, que a minha eu posso perguntar depois, né, no WhatsApp. Dá outra palestra. Outra palestra. Eu acho que Thaís queria perguntar, alguém mandou aqui que queria perguntar e desapareceu, né? E quem levantou a mão, que é o José Ricardo Ribeiro, eu vou devolver. Se outra pessoa quiser, levanta a mão também e mostra o rostinho. José, faça outra pergunta. E a última, a penúltima, se o outro lá se manifestar, para deixar isso por mim. Tá ok, professora. Assim, pegando uma parte da fala do professor João, ele citou a parte da União fazer uma espécie de garantia ou repartição dessa arrecadação. Eu indago, não sei se se é um devaneio, né? Mas se não seria o modelo do Simples Nacional um pontapé inicial implementação de um imposto único. Óbvio que a gente sabe que o Simples Nacional ele tem como fato gerador a renda, o faturamento e tal, ele tem as faixas de alíquotas, ele vai para a União e a União reparte, mas se não seria um norte
para que a gente pudesse simplificar a arrecadação e diminuir a cumulatividade para quem não está no Simples. Esse modelo do Simples Nacional, se ele não seria um espelho para as demais modalidades tributárias que nós temos aqui no nosso país, se ele não seria um modelo ou, ao menos, um rascunho que foi feito para que possa ser aprimorado para que se aplicasse nas demais empresas com faturamentos maiores e aí num desenvolvimento para se chegar nesse IVA. Uhum. A questão, sim, eu conheço relativamente o Simples e as modalidades que ele vem tendo. Gostava só de referir que há países bem pouco desenvolvidos, como Moçambique, por exemplo, que conseguiram implementar um imposto sobre o valor acrescentado. Ora, o Brasil não é um país subdesenvolvido, é um país desenvolvido, com algumas diferenciações, mas a verdade é que é. E, portanto, não é uma questão técnica, não é uma questão de compreensão, não é por aí. Agora, dentro do imposto sobre o valor acrescentado, existe mais que um regime. Ou seja, para o pequeno contribuinte, para o contribuinte que está hoje no Simples, podem ser criados mecanismos de IVA mais simples, que não tenham declarações, que sejam muito à luz do Simples. Não é? Isso também foi criado, e existe na Europa, existem mecanismos mais simples para o pequeno contribuinte, o pequeno comércio, ou lojinha, aí vocês, o camelô, alguém assim. Então, isso é possível. O problema não está aí. O problema o problema é mais macro, José Ribeiro. É como harmonizar, como compatibilizar os interesses de todos os envolvidos. Sendo que todos os envolvidos são 28, são os 27, mais a União. Então, aí sim, aí é que está o saco dos gatos, não é? Aí é que todo mundo se arranha. Cá embaixo, o contribuinte, é possível encontrar soluções para milhões de pequenos negócios no Brasil que teriam um sistema de IVA muito simplificado. O importante é que estejam dentro do sistema. E como vocês têm fatura eletrónica, não falta recursos eletrónicos no Brasil, não falta sistemas bem desenvolvidos, vocês têm um sistema tributário muito desenvolvido e uma administração tributária muito eficiente. E vocês sabem isso, não é? Agora, era no fundo expandir essa eficiência, criar regras simples para quem é simples e regras exigentes para quem está lá em cima. Bom, e no mais são tudo regimes transitórios, mecanismos de compensação. Pode parecer simples isto, não tem nada de simples. Mas, enfim, o caminho faz-se caminhando e, enfim, espero que um dia... Agora, uma coisa é certa, também acredito que os Estados teriam interesse na adoção do modelo por conta do acréscimo da receita. Por conta da acréscimo. Todo o mundo iria ganhar receita. E, claro, essa questão das alíquotas entre serviços e transmissões de bens, bom, ou se harmonizava ou se mantinham alíquotas diferenciadas. Não é? Um imposto que vai dar mais receita pode ter uma alíquota mais baixa para as transações. Isso é um aliciente para os comerciantes e é um aliciente para o consumidor. É bom, porque não, alíquota mais baixa, mas mais receita. E ao nível das transações, das prestações de serviços, pode manter uma alíquota diferenciada, completamente diferenciada por relação com a alíquota das vendas. Mas, enfim, são tudo questões que têm que ser vistas no detalhe e no pormenor. Leva muitos anos a implementar uma reforma tributária e a pensá-la. Por isso, amigos, não é fácil. Olha, gente, o professor Catarino vai me matar, mas é que eu vou deixar a Camila falar e vou fechar isso aqui. E eu vou deixar, porque ele já está acostumado com eu falando muito, então eu posso deixar outras pessoas falando muito, mas vai ser a última, porque Portugal, 00:40, tá, gente? Ele está literalmente numa balada. Mas a Camila pode falar se abrir a câmara, não é? Isso. Esse é o requisito. Pronto, eu abri. Boa noite a todos. Boa noite. A minha dúvida, eu sou aluna também agora da pós-graduação, mas eu estou falando aqui de Salvador, da Bahia. E eu queria saber, na verdade, eu tenho uma dúvida com relação à questão da essencialidade.
como é que foi feito isso aí na Europa, ou em Portugal? Porque, assim, aqui a gente tem alíquotas diferenciadas a depender do produto ou do serviço. E isso vai muito de encontro com, como é que eu posso dizer, o que é essencial ou não à população, certo? E o que é mais essencial é menos tributado. Uhum. Muito Enfim, bem. é por aí, a minha pergunta é por aí. Camila, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado. O professor Ricardo Soares vai dar uma resposta sobre isso. Bem, obrigado pela sua questão, antes de mais. Boa noite, que realmente já são 00:41, já é tarde, mas como já se notou, eu gosto do tema, portanto, ficaria aqui o resto da noite, de bom grado, a falar sobre o assunto. O que é que se passa relativamente a esta questão deste modelo de quando são bens essenciais tem uma alíquota, quando não são essenciais tem outra alíquota? Isto tem a ver com questões de justiça. Estritamente questões de justiça. Não tem a ver com questões técnicas. Isto é uma forma que se arranjou nos 26 Estados, porque há um Estado na Europa que aplica o modelo da alíquota única, que é o caso da Dinamarca. Para quê? Para não onerar de tal forma quem tem menos rendimentos no seu consumo em comparação com outros que têm mais rendimentos. Mas aqui leva àquilo que é o princípio do modelo. Como o professor referiu há pouco, o modelo é anterior ao servidor público Maurice Lauré. Nós fizemos o levantamento dos estudos que precederam à análise e à aplicação por este autor. O modelo de IVA nunca foi inventado ou nunca teve em consideração, pelo menos agora, de forma atual, questões sociais. O IVA só foi desenvolvido para tributar, e aqui de uma forma muito simples, quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro compra, quem não tem não compra. Portanto, quem tem paga, suporta o imposto, quem não tem não suporta o imposto. As questões sociais, como aqui na Europa, que aqui designa-se por IVA social, que é a questão das taxas reduzidas e da taxa intermédia, a aplicação de receitas de IVA para questões de distribuição de rendimentos, isto não existe no modelo inicial. Nem Maurice Lauré falava sobre isto, porque nos anos 50 do século passado estávamos muito longe de pensar nas questões de bens de primeira necessidade, bens de luxo, bens intermédios. Isso não existia, não se pensava nisso. E são questões que, de acordo com a nossa opinião, que não deveriam de existir no IVA, mas deviam existir em outros impostos realmente que devem ter questões sociais, como a tributação da renda. Porquê? Porque aí sim é que se faz a diferenciação de quem tem baixos rendimentos ou baixa renda de quem tem renda alta ou renda elevada. Portanto, essa questão que pergunta só se responde exclusivamente com questões meramente sociais e políticos. Porque cabe bem a um político vir dizer que, ou transmitir à população, não vamos esquecer que o contribuinte é um eleitor, portanto ele vota, que vai pagar menos por um determinado bem que se considera de luxo, enquanto o outro, que não é de luxo, vai pagar mais caro. E agora aqui leva a outro problema, que é as tais distorções do mercado, porque devido a questões sociais. Imagina que tem dois bens que são idênticos ou são iguais, mas depois são aplicadas duas taxas diferentes. Uma tem taxa mais elevada, outra tem taxa mais reduzida. Então qual é que é o racional para isto? Então se o primeiro bem tem uma taxa reduzida por questões sociais, então o segundo, que é exatamente igual, mas se não for para bebê, já for para gente adulta, já não é essencial, bom, é tratado com taxa máxima. Na nossa opinião, este tipo de situações deveria ser resolvido em sede própria. E sede própria seria tributação sobre a renda. Para quê? Para que o IVA fosse neutro, para que ele fosse aplicado de forma igual e resolver questões sociais em sede própria. Não sei se foi esclarecido, se a pessoa quiser acrescentar mais alguma coisa. Obrigado, talvez simplificar um pouco mais, Camila. Há bens de consumo que as pessoas não podem evitar consumir. Água, grão, feijão, arroz, não é? Legumes, ovos. Não é possível deixar de consumir este tipo de bens. Então, sensível a esta realidade, o legislador acaba por consagrar alíquotas de imposto mais baixas para este tipo de bens. Mas ele faz isto não por razões de mecânica do imposto. Não porque isto simplifica o imposto. Não. Isto na verdade, torna o imposto mais complexo, é propenso à fraude. O que o legislador aqui faz é dizer isto. Eu sei que esta medida vai gerar um pouco de fraude, sei que vou perder receita, mas eu vou ganhar noutro campo.
eu vou desonerar consumos, vou tributar menos a alguns consumos que a maioria das pessoas não consegue deixar de fazer. Ou seja, estes consumos são estruturais para uma grande maioria da população. Eles não conseguem evitar o imposto. E, portanto, eu tenho que introduzir aqui uma alíquota mais pequena para garantir que esse bem não fique tão onerado. Só que estas questões não são questões de técnica tributária, não são questões de gestão do imposto, são questões de ordem social. Ora, elas também têm o seu lugar, claro, obviamente, mas existem muitas formas de resolver, tal como esta, desonera bens de primeira necessidade, o leite, o grão, o feijão, o arroz, a massa, a farinha, porque as pessoas não têm como evitar consumir este tipo de bens. Por outro lado, você onera produtos menos essenciais, como o vinho, ou uma aguardente, ou um conhaque, ou outra coisa assim. Aí você pode viver bem sem isso, então esse produto é mais onerado. Mas são questões de ordem social. Tem o seu lugar? Tem. Na União Europeia isso existe sim senhor. Dos de 27 Estados, 26 têm alíquotas diferenciadas. Ou seja, o imposto não cumpre aqui apenas uma função tributária estrita, mas cumpre também funções de outra ordem, funções de desenvolvimento social, funções de alguma equidade social, alguma justiça. Mas se ganha no campo da justiça, mas perde no campo da eficiência, perde no campo da praticidade e, naturalmente, perde no campo da fraude, da evasão e por aí vai, não é? Muito bem. Professora Pilar? Camila, eu vou te dar uma resposta. Você é sua professora esse semestre? Então, provavelmente, você está no tributário, direito tributário? Na verdade, depois eu vou tentar conversar com você por e-mail, porque eu não recebi nenhum link nem nada sobre hoje, eu vi pelo Instagram. Tá, mesmo. não, tranquilo. Se você vai ser minha aluna, a gente vai gastar tempo, nós vamos gastar saliva nesse assunto. Mas é muito complexo, às vezes, a gente comparar certos sistemas fiscais, não só pela realidade, não só pela estrutura do sistema, mas como pela realidade econômica. No Brasil, a gente está vivendo um país que a maior parte das pessoas é isento de imposto de renda. A maior parte das pessoas no Brasil, na verdade, não recolhe imposto de renda, que seria o lugar, eu concordo plenamente com o professor Ricardo, em termos de técnica legislativa, o lugar perfeito para a gente pensar em capacidade contributiva. Só que a gente está lidando com uma outra realidade social, que a maior parte das pessoas não recebe nem R$ 1.900 para viver. Então, acaba que concentrar na tributação da renda talvez não seja o caminho mais viável para a gente tentar buscar alguma dose de justiça fiscal. Muitas vezes, talvez não seja nem mudando, tendo mais número de alíquotas, seja arrecadando de maneira mais padronizada e devolvendo através de algum mecanismo de repartição da receita, ao invés de diminuição do ônus tributário. Mas vamos render esse assunto depois. E só para fechar, na Europa, o sistema do imposto de renda é incomparavelmente mais ajustado, pelo menos em Portugal, que foi onde eu tenho me espiado, o imposto de renda não posso generalizar, mas, por exemplo, eles deduzem aluguel, se eu não tiver errado. No Brasil, não reduz aluguel. Certo. Tá? Então, o sistema do imposto de renda e da tributação, imposto de renda se integra na tributação do consumo para pensar na capacidade econômica visada. E, portanto, mesmo que não tenha o mesmo grau de seletividade que a gente tem, porque o nosso grau é absurdo e deixa o sistema mais complexo, pouco neutro, um monte de fraude, uma discussão maluca no STF, se é uma alíquota ou é outra, eles têm outros mecanismos de compensação. Pessoal, assim, vou fechar o evento dado ao adiantado. Se rendeu foi porque foi bom. Eu queria contar para vocês que a palestra que o professor Soares, professor Ricardo Catarino deram, né? Vocês não têm ideia do tanto de livro que vocês tinham que ler para saber, para pegar essas ideias todas. Era livro demais, vocês não têm ideia. Vocês iam ter que ler. Eu lembrei aqui do livro, um monte de livro, professor
João Ricardo Catarino, me deu para ler no doutorado, li metade, não dei conta de tudo. Vocês iam ter que ler o livro do professora Clotilde contando a história do IVA e não sei o quê, que eu li lá na minha dissertação, calhamaço desse tamanho. Então, iam ter que ler Adam Smith. Vocês não têm ideia do suado que vocês iam ter para conseguir sintetizar aqui o que eles sintetizaram hoje. Então, eu espero que tenham prestado muita atenção, porque é muito difícil desenvolver sistemas teóricos de perspectiva prática e conseguir viabilizar, né, a compreensão. Ainda tem a questão da linguagem, né, é português, mas os portugueses são um pouquinho, né, diferentes. Então é isso, agradeço muitíssimo aos dois palestrantes da noite, a quem se expôs, né, porque o brasileiro é muito vaidoso, se a gente não tiver bonito, a gente não abre a câmera, coisa impressionante. Mas queria agradecer a quem fez as perguntas, quem se mostrou, e, né, professor Soares, eu vou te agradecer, mas eu vou mandar um beijo especial para o professor Catarino pelas nossas conversas portuguesas aí. Então, Pilar, posso só dizer duas coisas? Pode, claro. Para fechar, então gostava de partilhar com todos e de oferecer a todos um pensamento, que é o seguinte: não há Estado sem exército, não há exército sem soldo, não há soldo sem imposto. O que significa que não há Estado sem imposto. Agora, há duas coisas que podem acontecer. Ou o imposto é um instrumento de dominação, ou o imposto é um instrumento de cidadania. Aquilo em que nós temos que estar empenhados é na transformação dos nossos sistemas tributários como instrumentos da realização da cidadania, da pessoa humana, e não como um instrumento das elites, um instrumento dos governos para simplesmente cobrarem de qualquer jeito o que for preciso para que eles financiem suas elites e seus próprios interesses. Temos nas nossas democracias que trabalhar nessa direção. E por isso, meus amigos, que estas palestras humildes, onde eu também aprendo muito, onde nós aprendemos muito, sirvam para termos consciência disso. O imposto tem que ser um instrumento de realização da pessoa humana, das sociedades humanas, porque elas existem por nós, para nós. São nossas, não dos Estados. Finalmente, quero dizer à professora Pilar que tenho saudades de nossas conversas muito filosóficas que tínhamos sobre imposto e outras coisas. Mas agora com o Covid nem dá nem para ir no Brasil, nem dá para vir aqui. Por isso, meus amigos, obrigado. Foi um prazer não vos conhecer. Não conhecia esta faceta tímida do brasileiro. Francamente, vocês são tão descontraídos e tão dados que essa coisa de dar aulas com câmara fechada. Eu aqui não autorizo os meus alunos. Eles têm todos que ter a câmara aberta. E não vale a pena dizer que não tem computador, não tem não sei o quê. Tem que abrir câmara, porque senão eu também dou aula sem câmara e fica uma coisa horrível, horrível. Ficamos olhando para uma tela preta. É horrível, é inaceitável. Porque se for para ser bonito, então eu estaria de câmara fechada. Professor, eu estou me sentindo esse semestre uma apresentadora de telejornal. Já chega aqui, não vou ver ninguém. Eu sei que agora eu vou apresentar meu telejornal, não sei o quê. Eu não tenho mais chantagem para fazer com esses meninos para eles apresentarem a câmera. Não tem aula sem câmara. O novo ditado já não é: não há Estado sem exército, não é? Não tem aula sem câmara. Não tem câmara sem aluno. E não tem fala sem aluno se mostrando. É só isso. Muito bem. Foi um prazer estar convosco. Professora Pilar, faz favor. Beijo a todos, pessoal. Boa noite, bom descanso. Agradeço novamente. Bom descanso. Até amanhã. Nos vemos amanhã na outra sessão. Até amanhã, de manhã. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.